Olá, amigos. O que tenho hoje para falar convosco, é a minha opinião, o meu feedback da minha experiência, a nível de transportadoras, e também a nível de métodos de envio, métodos de transporte, das nossas encomendas. E se calhar para fazer aqui uma distinção que eu considero importante e relevante, vou dividir este pequeno vídeo, esta pequena conversa, na parte nacional, ou seja, envios apenas em Portugal, e depois na parte internacional e, sobretudo, e mais importante do que isso, intercontinental e extracomunitários, ou seja, envios, por exemplo, da China, que todos nós já sabemos que depois implicam, talvez ou não, pagamentos de taxas alfandegárias. Começando então pela parte nacional, vou falar daquilo que é o mais comum e o que muita gente conhece e tem contacto, que é com os Correios Portugueses CTT, que agora são uma empresa privada. Hum, É assim, da minha experiência, talvez seja o método mais fiável no sentido de saberem que a pessoa que vos vai entregar a vossa encomenda, o vosso objeto, sabe de facto, a priori, claro, qual é a vossa morada, na medida em que são carteiros, muitas das vezes, e antes acontecia mais, qualquer envio expresso era enviado, era entregue pelos estafetas apenas do CDT Expresso. Hoje em dia o que acontece é que alguns pacotes mais pequenos acabam por ser entregues pelos estafetas que fazem diariamente o vosso percurso, a vossa rua e, portanto, já vos conhecem, possivelmente, e já conhecem a vossa morada e, portanto, não vai haver problemas em encontrar. Coisa que por vezes pode acontecer com os CDT Expresso, que não se sabem. Já me aconteceu não ter colocado o nome da localidade e não darem com o local de entrega. E, portanto, nesse sentido, o meu conselho é preencherem sempre muito bem os formulários onde indicam a morada, e por outro lado, e na medida em que os envios pelo CTT, seja registado, seja expresso, têm um tracking code e utilizando esse código podem no website do CTT colocar e fazer o rastreio do vosso estado de entrega. Portanto, conseguem saber em qual centro operacional dos Correios é que a vossa encomenda já passou, saberem se já houve ou não uma tentativa de entrega ou se porventura a encomenda ficou parada por não ser possível encontrar a vossa casa, a vossa morada. E, portanto, quando isso acontecer, é importante vocês fazerem esse seguimento e entrarem em contacto com o posto de correios da vossa zona, ou o centro operacional, um, no sentido de esclarecer essa situação e, como já me aconteceu, ir diretamente ao centro operacional para fazer a recolha do vosso envio. Um, claro, não é necessário, na altura optei por fazê-lo no próprio dia, mas entrando em contacto vocês conseguem esclarecer a morada e o estafeta no dia a seguir já sabe onde é que há de fazer a entrega. E depois temos outro tipo de envios, através da NACEX, através da MRW, isto, claro, por exemplo, e depois temos também a Chronopost, são aqueles que eu destaco a nível nacional, envios de algumas lojas online, a SAT24, a LMPC Satélite, a Alientech, vão usando este tipo de entregas. Ainda em relação aos correios, quero aqui dizer-vos que por vezes há quem utilize MS19, que é uma modalidade expresso, e há quem use correio registado. O correio registado acaba por ser mais barato e, da minha opinião, o tempo de envio é o mesmo no dia a seguir, no dia útil seguinte, ele é entregue. Depois, MRW, NACEX, hum, nunca tive problemas. Também, claro, são envios nacionais, mas por vezes são mais caros, mas têm sempre aquela vantagem que não acontece com os estafetas do CTT, que é vocês estão em vossa casa, ou se calhar não, mas eles ligam por norma uns 10 minutos, quando já estão perto da vossa área de residência ou de trabalho, onde vão fazer a recolha do envio. Hum, por norma, eles contactam por telefone, no sentido de saber se estão por casa, se há algum sítio que é mais conveniente fazerem a entrega, às vezes até facilita a própria ronda do estafeta e, portanto, tem sempre essa vantagem, digamos que é um complemento mais premium que não acontece nos correios. Por outro lado, Chronopost dá-vos a possibilidade de fazerem a recolha numa loja, numa papelaria que tenha esse acordo com a própria Chronopost e algo que valorizo é enviam-vos uma mensagem para o vosso contacto no início do dia em que vão fazer a entrega com uma hora estimada para a entrega. Imaginemos a entrega prevista das 14 às 15. Portanto, vocês não têm que ficar o dia todo à espera porque já está agendada essa hora. Claro, é uma referência e, portanto,
Normalmente, se quiserem confirmar, devem ligar de novo para a Cronopost para esclarecer essa situação. Isto a nível nacional é muito assim. Já trabalhei com recolhas, por exemplo, com a MRW, em que me vieram recolher um equipamento para depois devolver, por exemplo, à loja, e dão-vos sempre não é uma fatura, mas um recibo, um comprovativo de que de facto foi feita a recolha. No que diz respeito aos envios internacionais e, sobretudo, extracomunitários, devemos ter em atenção o valor de 22 euros. E o que é isso? Este valor de 22 euros com os portos de envio incluídos, é um valor limite, mesmo, borderline, em que, se for superior e sendo selecionada para o controle aduaneiro, sendo que muitas vezes, muitas se calhar não, não tantas quantas eram desejadas, mas algumas das vezes o envio pode seguir sem ser controlado, mas se o envio e o objeto e os portos de envio forem superiores. Isto aqui forem superiores aos 22 euros, vocês podem ter que pagar direitos aduaneiros, taxas de apresentação à alfândega, IVA e, além disso, vão poder ter que esperar de 1 a 3 meses, como já me aconteceu, que o envio seja processado pela alfândega e toda essa documentação seja devidamente validada, até que depois recebam em vossa casa. Ou seja, encomendam hoje da China e possivelmente só daqui a 2 meses é que recebem o equipamento ou o objeto e, portanto, é sempre algo que não é muito satisfatório. Depois temos empresas de transportes como DHL, TNT, UPS, se calhar estou-me a esquecer de alguma, mas todas essas acabam por ter um caráter mais premium, em que o envio é seguido com mais cuidado. Se calhar ainda não chegou a Lisboa ou ao Porto e vocês já estão a receber um contacto telefónico ou um e-mail a solicitar a documentação que poderá ter que ser apresentada à alfândega, para que vocês, enviando toda a documentação direitinha, no dia em que o objeto chega ao Porto ou a Lisboa, o alfandegamento é feito no próprio dia, claro, depende depois do horário, se já é de manhã ou é de tarde, mas pode ser feito o alfandegamento no próprio dia e o envio entrar logo em distribuição e chegar nesse dia à vossa casa ou à vossa morada e, portanto, acaba por ser um processo mais rápido. No entanto, tem um revés em que podem pagar quantias que variam desde os 30 aos 40 e tal euros, ou até mais, quem sabe, em produtos, em equipamentos com envios com mais valor, apenas para que essa empresa trate da documentação, vos represente e faça esse processo de apresentação à alfândega. Para alguns, se calhar, pode ser uma vantagem, porque acabam por receber o equipamento logo no dia em que ele chega ao país, se calhar, mas para algum tipo de equipamentos, e imaginemos um equipamento à volta de 100 euros, acabamos por ter que pagar uma quantia bastante elevada, podendo chegar aos 70 euros a mais, portanto é preciso ter isso em atenção, depois para desalfandegar e tratar disso tudo. No que diz respeito depois aos outros envios que eu considero que são desdobrados, dou o exemplo do Priority Direct Mail da GearBest, vocês já conhecem a GearBest, que é muito vantajoso para toda a gente, na minha opinião. O que é que acontece? O envio é processado na China, depois segue para Hong Kong e de Hong Kong segue para o Reino Unido e do Reino Unido é enviado para a Espanha e de Espanha é enviado para uma empresa portuguesa, penso eu que seja portuguesa, mas para uma empresa de transportes portuguesa, Additional Logistics, e depois entra em distribuição em Portugal. Vindo de Espanha para Portugal não há qualquer problema a nível alfandegário. O que acontece é que deve haver algures entre Hong Kong e o Reino Unido ali algum processo de desalfandegamento ou algum acordo, não sei explicar, mas o que acontece é que o envio, assim que está no Reino Unido, passa para a Espanha, depois para Portugal, não há qualquer problema a nível da alfândega. O que acontece aqui é que o envio passa por diferentes empresas e, portanto, aconselho a ter cuidado, nomeadamente no pagamento, utilizar, por exemplo, PayPal, que vos dá sempre segurança a nível dos envios, se não receberem, por exemplo, ou então, em algumas lojas, pagar 1 euro ou pagar 2 euros por aquela cláusula de segurança que faz um seguro do envio e, portanto, nunca ficam escusam ficar a pé atrás, portanto, acaba por haver solução para qualquer problema que possa surgir. Tem uma vantagem, além desta questão da alfândega, podem encomendar equipamentos de 200 euros, por exemplo, na GearBest
O envio até é gratuito a partir de 30 euros, mais ou menos. E, portanto, tem outra vantagem que é, em vez de demorarmos um mês, 2 meses, 3 meses, à volta de 10, 15 dias úteis, portanto, contém sempre 15 dias, 2 semaninhas para cima, até à terceira semana, recebemos o equipamento em casa. Ou seja, 15 dias, 3 semanas, acaba por ser um prazo razoável, também tendo em conta depois o montante que vamos poupar face à compra que faríamos em Portugal ou noutro país da Europa. Depois, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, depois na descrição, um artigo onde tem algumas referências a alguns sites onde devem fazer o seguimento do envio neste método, porque temos de fazer em 3 sites diferentes, pelo menos, para sabermos bem por onde é que anda o nosso envio. Devem então utilizar esses tracking codes dia sim, dia não, para saberem mais ou menos como está o envio e para anteciparem qualquer coisa, qualquer documentação que tenham que enviar ou qualquer problema que devam resolver, se calhar, preferencialmente no curto espaço de tempo. Espero que tenha ajudado com o vídeo a tomarem, se calhar, algum tipo de decisões acerca dos métodos de envio. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem nos comentários e, se calhar, também a vossa própria experiência com uma outra transportadora que eu não tenha dado o meu feedback, ou por me esquecer, ou por, se calhar, nunca ter trabalhado com ela. Foi tudo, é este o feedback que eu quero transmitir e vemos num próximo vídeo.